Eu quero ler com você Marcos capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos, hoje eu quero falar da importância e da realidade desse texto, que é um confronto de Jesus para os religiosos daquela época. E Jesus usa então a própria palavra para confrontá-los, né? No versículo anterior diz: Bem profetizou Isaías, e de fato Isaías profetizou no capítulo 29, versículo 13, o que Jesus vai aqui colocar diante daquele povo. Chama aquele povo, aqueles religiosos, de hipócritas, e ele dá um veredito final. Ele diz: vocês me adoram em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Sabe, é possível a gente ter uma ação de adoração que não é de fato uma adoração. É possível a gente adorar sem que seja uma adoração. É possível você fazer coisas para Deus, em nome de Deus, que Deus não aceita. E Jesus deixa isso bem claro. Ele diz: em vão me adoram. Ou seja, eles adoravam. Mas a adoração deles não passavam de ensinamentos, de regras, de um modelo ensinada pelos homens. Aquela adoração era uma adoração mecânica, era uma adoração teórica, era uma adoração que era produzida por mão humana. Quando a gente olha para a adoração, o sentido do termo adoração na Bíblia significa serviço. A palavra adoração no Velho Testamento é a mesma palavra em hebraico, que também é usado para serviço. No grego, no Novo Testamento, a palavra a palavra grega, latreia, é a mesma de adoração, é a mesma que é usada em outros momentos para falar de serviço. Por exemplo, nós vemos essa palavra no contexto dos trabalhadores, daqueles servos que trabalhavam numa casa e não recebiam salário para trabalhar nessa casa. Eles trabalhavam nessa casa e serviam nessa casa. E eles se prostravam diante dos seus senhores. E a palavra serviço é conectada a esse contexto. A um lugar de serviço, de rendição, mas que não tem nada em troca, nada relacionado, nada, como que eu posso dizer, uma recompensa por uma adoração. E já eu explico que isso é uma coisa do diabo e não de Deus. Mas quando a gente olha para a adoração é aquilo que nós fazemos de forma individual, com o nosso coração, também de forma coletiva, com a igreja, quando o povo de Deus se reúne. Mas todas as vezes que a palavra adoração vai surgir na Bíblia, queridos, ela sempre está conectado ao prostrar-se, ao render-se. Quando a gente lê Êxodo 34:8, a Bíblia vai dizer que assim que Moisés recebe as tábuas da lei da mão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, em cima daquele monte que estava incendiado, pegando fogo pela glória de Deus, a Bíblia vai dizer que ele apressou-se em inclinar-se, em prostrar-se a cabeça na terra, inclinar-se à terra. Ele se lança numa atitude que aponta o prostrar-se, mas também o servir, porque ele ia descer daquele monte e agora ele tinha um serviço, ele trazia consigo as leis do Senhor. Observe como a adoração está conectado da mesma forma. Quando Salomão, séculos mais tarde, vai inaugurar o templo e ele vai então fazer ali uma consagração daquele templo, a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 7:3, que todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, escute agora, encurvaram-se com o rosto em terra e o adoraram e o louvaram, dizendo: porque ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Observe novamente uma atitude de rendição, de rosto no chão, de prostrar-se. Quando a gente lê o texto bíblico de Apocalipse, escrito por João, o último livro da Bíblia Sagrada, a gente tem uma visão do céu, e João, ele escreve essa visão do que está acontecendo no céu.
E em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer assim, olhando para os anjos, ele diz, se prostravam diante daquele que estava sentado sobre o trono. Mais uma vez você vê ele se prostrando. E o texto diz, e adoravam o que vive para todo sempre. E os 24 anciãos, eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber honra, poder, glória, porque tu criaste todas as coisas e todas as coisas foram criadas para ti. Eu começo a entender aqui, queridos, que a adoração não é sobre nós, mas é sobre Deus. É sobre aquilo que a gente adora. E eu vou dizer uma coisa para você pode até achar chocante isso, mas o diabo, ele ama a adoração. E a gente vê isso claramente, o diabo oferecendo sempre algo em troca. Quando Jesus é tentado, em Mateus capítulo de número 4, ele tenta Jesus em 3 áreas. Na última, ele leva Jesus num alto monte e ele aponta todos os reinos do céu. E ele diz para Jesus, tudo isso eu te darei. Observe agora a sequência. Se prostrado me adorares. Observe que aquilo que a gente vê, o mesmo padrão que a gente vê de adoração a Deus, o diabo também impõe, coloca como uma opção ao homem. Mas é interessante dizer que a adoração a Deus não tem como foco aquilo que eu vou receber da mão dele. A adoração a Deus tem como foco aquilo que ele é, e não aquilo que eu possa ter. Mas o diabo, conhecendo o coração humano, sempre coloca algo em troca. Observe novamente, ele diz, o diabo vai dizer, em Mateus capítulo 4 para Jesus, ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Há uma troca, há um comércio, há uma banca, há uma proposta de algo em troca. E eu posso dizer para você, o nosso coração humano, a nossa natureza caída, ama uma troca. Ama ser bem-sucedido em alguma coisa. Ama ter uma recompensa por aquilo que está fazendo. Mas Deus não nos chama a esse lugar de pedir algo em troca, de ter uma recompensa. Mas Ele nos chama a uma adoração para o adorarmos como Ele é. Ponto. Não por aquilo que Ele pode dar. Eu vou ler um texto aqui e você vai entender melhor. Efésios 1:12, Paulo escreve assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, escute esta frase, Efésios 1:12, sejamos para o louvor da sua glória. Observe o verbo, é ser, não é ter. Então, queridos, eu entendo que eu não tenho uma adoração, eu sou um adorador. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Eu não adoro, querido, somente no contexto da igreja, mas a adoração é um estilo de vida. Por quê? Porque eu não respiro só na igreja, eu respiro saindo da igreja, eu respiro na minha casa, eu respiro, é como o ar que eu respiro, assim a adoração deve estar no meu coração. E o nível de adoração de cada um de nós está vinculado à liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E eu vou um pouco mais longe, o entendimento do quão livres nós somos em Cristo Jesus. Porque o Senhor veio para nos libertar. Né? Quando você lê Jesus citando Isaías também, citando Isaías lá em Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me, escute as palavras agora, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Escute novamente. Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. A nossa adoração, queridos, ela é ou não genuína, dependendo do quão livres nós entendemos que estamos do mundo. Quanto mais livres do mundo, menos mundo queremos e mais o Senhor queremos. Queremos não aquilo que o Senhor tem, mas aquilo que o Senhor é. Quando eu olho para o Velho Testamento,
a gente tem uma visão muito clara de como o diabo barganha a adoração. E você vai perceber que o diabo luta pela sua adoração. Que o diabo luta de todas as formas para que você não compreenda o que é adorar a Deus. Porque uma pessoa que adora a Deus, ela queima por Deus. E no final dessa palavra você vai entender isso. Quando a gente olha para o Velho Testamento, e a gente tem que olhar para o Velho Testamento, né, como Paulo escreveu em Romanos 15:4, tudo o que dantes foi escrito, o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê algumas figuras ali. E quando a gente olha para o povo de Deus sendo prisioneiro, escravo no Egito, a gente entende pela tipologia bíblica que ali existem figuras. O Egito, ele representa o mundo, e Faraó, Satanás e a força desse mundo. Então quando nós olhamos lá para trás, a gente vê um Deus chamando Moisés para que vá libertar o povo do Egito. Quando a gente olha isso na tipologia bíblica, é a libertação do mundo e do diabo. Então, com esse pano de fundo, a gente entende o que Deus vai falar então para Moisés. E é interessante, queridos, que esses textos são tão preciosos. Então, em Êxodo, capítulo 3, versículo 18, o Senhor vai dizer assim para Moisés: então dirás a Faraó, escute bem isso, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando até o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Parece que quando a gente lê esse versículo, parece que a gente passa tão rápido, né? Mas a gente vê claramente aqui o que é o Evangelho de Cristo, representado nesse versículo. Observe: dirás a Faraó, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Começa por aqui. O Evangelho é um Deus que nasceu entre nós, que veio ao nosso encontro. Ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz assim: dirás então, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias. Jesus não só veio ao nosso encontro, mas ele nos chama a um entendimento do que representa esses 3 dias. Porque em 3 dias, aquele que nasceu, que veio ao nosso encontro, em 3 dias, ele morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus. Ele continua e diz: fazer uma caminhada de 3 dias adentrando ao deserto. Deserto é um lugar de negar-se a si mesmo. Então observe como o Evangelho é muito claro nesse versículo. Um Deus que veio ao nosso encontro. Jesus nasceu, veio e nasceu entre nós. Um Deus que nos chama a um lugar de 3 dias. Jesus morreu, arrancou as chaves do inferno e da morte, da mão de Satanás, e ressuscitou glorioso ao 3º dia. Depois disso, ele nos chama ao deserto. Deserto é um lugar de renúncia. Ele diz: cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E qual é a finalidade? Para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Adoração. Então a gente entende aqui, queridos, muito claramente que Jesus nasceu entre nós, morreu e ressuscitou por nós, nos chama a um lugar onde nós devemos negar a nós mesmos e então adorá-lo, livres do mundo e do pecado. Quem está entendendo isso? Amém? Então, ele vai até Faraó e ele larga essa história para Faraó. E coitado de você se acha que o diabo vai desistir assim, facilmente, de cada um de nós, das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vida. Então, quando Moisés chega diante de Faraó, que é uma figura do diabo, eu quero tratar isso dessa forma. O inimigo, então, vai pôr uma mesa, uma banca, para negociar essa adoração. Sabe, eu posso te falar bem a verdade, o diabo não está nem muito aí se você vem ou se você vai a uma igreja ou não. Se você vai lá num dia de domingo numa igreja. Desde que você não adore a Deus. Desde que você negocie essa adoração. Desde que você seja mais para lá do que para cá. O diabo não está nem aí. Observe qual que é a primeira proposta de Satanás. Lembrando que a Bíblia diz, em Efésios 4:27, Paulo deixa claro:
não deis lugar ao diabo. Ele está dizendo, não negocie com o diabo em nada da sua vida. Não negocie. Mas ele vai colocar a mesa ali. 8:25. Disse Faraó, de Êxodo, disse Faraó a Moisés e a Arão. Olha qual que é a primeira proposta. Ide e sacrificai ao vosso Deus. Vai adorar. Mas aqui nessa terra. Ele está dizendo, aqui nessa terra. Você está percebendo esta proposta? A primeira proposta de Faraó ali, que representa aqui o inimigo, é: você quer adorar, beleza. Só que adora aqui nessa terra. Contextualizando, queridos, você quer adorar, beleza, mas continua no mundo. Continua fazendo as coisas do mundo. Realizando as obras do mundo. Amando o mundo. E aí você também pode adorar. Está tudo certo. Observe que há uma liberação dele. Ok, vai. Mas não lá fora. Não. Aqui dentro. Aqui no mundo. Aqui no Egito mesmo tá bom. Faz isso. Queridos, eu preciso deixar e estabelecer algo aqui. Jesus não morreu somente para perdoar os nossos pecados, mas para nos libertar do mundo. Quando Paulo escreve Gálatas 1:4, diz assim: Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, escute, para nos livrar do presente século. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. O que o diabo oferece é o seguinte: sabe, dia de domingo, na hora do culto, você levanta a tua mão, você dá lá um glória a Deus, você canta a música que está passando. Se você sentir ali um arrepio, talvez derrame uma lágrima. Mas ao sair daqui, é mundo. Vai viver a mesma vida, não precisa de renúncia, ninguém precisa saber, ninguém precisa entender, ninguém precisa ver o seu testemunho. Siga a mesma coisa, viva a mesma vida, uma vida sem renúncia. Queridos, essa é uma proposta do diabo. Quer ir na igreja, vai. Quer dizer que é crente? Beleza, levanta a mão, tudo. Mas os seus comportamentos, a sua mentalidade, a sua fala, aquilo que você ama, é o mundo. Está tudo certo. Entendeu? Você dá lá uma levantada de mão, você vai num culto de vez em quando, mas vive a sua vida no mundo. Essa é uma proposta de Satanás, que aliás foi a primeira. Mas observe o que Jesus vai dizer em João 17:14, quando ele está orando ao Pai. Ele diz: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Eu acho interessante, porque Jesus está falando de um mundo que nos odeia. Agora imagine se Jesus fosse falar de um mundo que nós amamos. A lógica aqui é nós estarmos tão desconectados do pecado a ponto de o mundo nos odiar. Ele diz: o mundo os odiou porque eles não são do mundo como eu não sou. Aí Jesus vai dizer: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: enquanto estão no mundo, o mundo não está dentro deles, mas enquanto estão no mundo, eles são a luz do mundo. Eles estão ali, e ele vai dizer: eles não são do mundo, como eu também não sou. E ele termina dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, deixa eu ser bem claro para você. Não dá, querido. Não dá. Se você acha que dá, eu estou aqui para dizer que você está completamente equivocado. Não existe como você viver com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não tem essa história de adorar a Deus, mas também adorar ao mundo pela recompensa que recebe, pelos prazeres que recebe, pelos pecados satisfeitos que são recebidos. Não dá. Não dá. Jesus deixa claro na parábola dos dois senhores. Ele diz: ou você serve a um, ou você serve a outro. Sabe, a gente ama imaginar que no mundo espiritual existe um muro e a gente está em cima dele. Nem para lá nem para cá. Quantas pessoas eu encontro e digo: e daí, como é que está? Então, pastor, assim, eu não estou bem aqui, mas assim, também não estou bem lá. Sabe, há uma mistura. Não tem, querido, não existe. Ou você está servindo a um Deus com letra maiúscula, ou você está servindo a um Deus com letra minúscula. Ou você está servindo ao Senhor, ou você está servindo ao diabo. Sabe, Deus não aceita, querido, adoração que não venha do coração.
Deus não aceita adoração que é mecanismo de homens, como está escrito nesse texto. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus não aceita essa adoração. A adoração tem que ser completa. Eu não tenho uma adoração, a minha vida é de adoração. Eu sou um adorador, eu sou. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe, você pode chorar, vou ser muito sincero com você. Você pode chorar, você pode se emocionar, mas se estiver no mundo, querido, se estiver no mundo, é vã a sua adoração. É vã. A adoração, ela vem de um coração que ama a Deus e não o mundo. Sabe, quando Paulo, numa de suas viagens, 2 Timóteo 4:10, ele vai dizer: porque Demas me desamparou. Demas me desamparou. Ele está falando de um cara que fazia parte da equipe apostólica de Paulo. Para pensar. Esse cara caminhava do lado de Paulo, gente. Paulo, não é o Tarciano, não, é o Paulo. Mas esse cara, um dia Paulo levanta, esse cara não está mais lá. E Paulo vai escrever sobre ele, diz: Demas me desamparou, amando o mundo. Demas me desamparou, amando este mundo. Me abandonou e foi para Tessalônica. Tessalônica era um lugar de agito. Era uma cidade grande, movimentada. E Demas estava ali, mas ele queria mesmo, era o mundo. Ele queria as coisas do mundo. Ele queria o que o mundo podia oferecer. Sabe, a primeira proposta do diabo sempre será essa. Mistura um pouquinho de cada coisa. E está tudo certo, porque você tem os teus pecados satisfeitos, mas também você está lá diante de Deus, sabe? E está tudo certo. Queridos, não é assim. O chamado de Jesus, Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Posso ler o seguinte? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer, escute agora, que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quem está entendendo isso, diga amém. Moisés não aceita. Moisés diz: não, tem um padrão. Deus veio até nós. A gente tem que caminhar 3 dias lá no deserto, longe daqui, e lá nós vamos adorar. Então, vem a segunda proposta. Olha a segunda proposta. Pelo amor de Deus, redobre a sua atenção. Segunda proposta, Êxodo 10:8. Então, disse Faraó, na segunda tentativa: vão, prestem culto ao seu Deus, adorem, mas quem irá com vocês? Então Moisés vai responder quem vai adorar, junto com ele. Ele diz: temos que levar todos, os jovens. Olha, quase que um jovem deu o amém, quase. Vou começar de novo. Os jovens, os velhos. Nossa, mas os velhos estão bem melhor que os jovens, né? Pelo amor de Deus, esses jovens. Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor no deserto. Rapaz, isso aqui. Disse-lhe Faraó: olha a proposta. Não, ok, entendi, mas deixa eu te fazer uma proposta. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês querem algo de má intenção. Façam o seguinte: vão somente os homens e prestem culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Segunda proposta do diabo. Quer adorar? Vai. Mas não leva a sua família. Vai só você. Deixa as mulheres, deixa as crianças, deixa os jovens, vai só uma parte, vai só os homens. Na geração atual, poderia também ser: vai só você, mulher, as mulheres vão. Vai só você, filho, os pais não vão. Observe que a segunda proposta do diabo é mais ou menos assim: sai aqui da escravidão,
mas deixe a sua família. Deixa quieto. Vai você. Mas, queridos, eu preciso dizer que, obviamente, que muitos aqui estão guerreando pela família. Mas tem muitos que desistiram de suas famílias. Desistiram. Abriram mão. Parentes. Próximos. Ou da parentela. Que estão a passos largos para o inferno. E você desistiu. Tá bom, assim tá bom. Sabe, eu preciso dizer para você. Não desista da sua família. Todos vão adorar ao Senhor juntos. Depois de um caminho de 3 dias. Sabe, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. Escute agora. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quer que eu traduza esse versículo? Briga de casal impede oração. Impede oração. E eu entendo que se briga de casal impede oração, briga de casal também impede a adoração. Sabe, um ambiente familiar de briga. Um ambiente familiar onde não existe uma conexão. Um ambiente familiar onde os corações não estão de acordo. Sabe, uma das propostas do diabo sempre será essa. Adora, mas desiste da sua família. Vai você, esquece o resto. Mas eu preciso lhe dizer que sobre nós há uma promessa. Há uma promessa da parte de Deus. Nós serviremos ao Senhor em família. Em família. Pastor, mas você não sabe a família que tem. É que tu não sabe o Deus que eu tenho. É que tu não conhece o Deus que eu sirvo. Um dos sinais de um avivamento é a restauração familiar. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2:17, Pedro está pregando, citando o texto do profeta Joel, e ele diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ele está falando, deixando claro que haverá um derramar, está havendo um derramar do Espírito Santo sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os novos, sobre os servos, sobre as servas, sobre todos. Sabe o que esse texto está deixando claro? Que o derramar do Espírito Santo não é somente para alguém, ou para um ou para outro, mas é para uma restauração familiar, para que o Espírito Santo desça sobre todos dentro de uma casa. A gente não pode abrir mão e aceitar a proposta de Satanás. Tá bom então, tá bom, eu fecho negócio contigo. Fechou, pronto, desisto daquilo lá e fico com a tua proposta. Não, gente. A Bíblia diz, vocês conhecem o texto, que no final da vida de Josué, ele vai citar os deuses da terra. Ele diz, vocês decidam o que vocês querem fazer. Mas em Josué 24:15 ele termina esse versículo dizendo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu não sei o que o mundo quer, eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei o que eles pensam, mas de uma coisa eu tenho convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos? Glória a Deus. Vamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? 1, 2, 3. Levante a sua mão mais alto e vamos juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mete o pé na banca. Diz, não quero. Não preciso. Não tem negócio contigo. Não tem. Finalmente. Então o faraó vai fazer uma terceira proposta. Não desiste. Não desiste. E é isso que eu acho interessante, né? Que o diabo não desiste de você. Jesus não desiste de você, mas tem gente aqui que já desistiu de si mesmo. Meu irmão, escute, uma terceira proposta. Então o faraó, Êxodo 10:24, chamou a Moisés e lhe disse: ide, presta bem atenção nisso aqui, servi ao Senhor, somente fiquem aqui então. Vai mulher,
vai família, vai criança, vai jovem, vai velho, vai todo mundo. Somente fiquem aqui as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também as vossas crianças. Eu acho interessante que é como se ele estivesse falando uma frase e no meio ele diminuísse o volume. E depois ele voltasse a aumentar. Já pegou um vendedor assim? Não. O cara fala, você pergunta, quanto fica isso parcelado? Ele fica, 100. Você fala, quanto? 100? Porque o número de parcela ele diminuiu o volume. 100. Você fala, 100, 100 dá. 36 pagamentos de 100. Para comprar uma tábua de passar roupa. Porque você não ouviu o que estava no meio. Escute isso. Ide, servi ao Senhor. Olha que lindo. O inimigo dizendo, vai, serve ao Senhor. Tem que somente as ovelhas, vai também as crianças. Como é que é? Servir ao Senhor, vai as crianças. Mas o que você disse no meio? Não esquenta, vai. Não, o que você disse no meio? Fiquem somente as ovelhas e as vacas. Serve a Deus, adore. Mas os seus bens não precisam. Eu não preciso. Aquilo que o seu dinheiro compra, não precisa adorar a Deus, não. Vai você, vai as crianças, vai todo mundo. Mas o que o seu dinheiro compra, não precisa adorar. É muito sutil. Vocês podem adorar, mas os seus bens vão continuar adorando ao mundo. Eu preciso dizer isso para você. Tudo o que eu tenho é do Senhor. Inclusive as coisas que o meu dinheiro compra são para a glória de Deus. O que significa dizer que o meu carro é para a glória de Deus. A casa é para a glória de Deus. O meu celular é só para a glória de Deus. O meu computador é somente para a glória de Deus. A internet que eu pago é para a glória de Deus. Tudo o que eu compro é para a glória de Deus. A minha televisão é para a glória de Deus. As minhas roupas são para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu adoro a Deus. E tudo que é meu também adora a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Queridos, 1 Coríntios 10, 31, Paulo escreveu assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Colossenses 3, 23, o mesmo Paulo escreve assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. De onde vem a palavra adoração? Serviço. É a Cristo o Senhor que vocês estão adorando. É a Cristo, com tudo aquilo que nós temos. Sabe, eu preciso dizer para você, eu não sei o que você assiste na sua televisão, mas se pergunte, é para a glória de Deus? Eu não sei o que você acessa no seu celular, mas eu te pergunto, é para a glória de Deus? Eu não sei o que você vê dentro da sua casa, ou como que os bens, aquilo que você vai conquistando na sua vida, mexe com o seu coração. Mas eu preciso lhe dizer, tudo, absolutamente tudo, tem que ser para a glória de Deus. A primeira vez, redobre a sua atenção, tá? A primeira vez que a palavra adoração aparece no Novo Testamento, a primeira vez que a palavra adoração aparece no Novo Testamento, é quando os magos vêm do Oriente, seguindo uma estrela que para sobre a casa de Maria e de José, e eles entram para ver o menino Jesus. Vocês conhecem a história, Mateus 2,11. Mas deixa eu relembrar ela para você, só nesse versículo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Escute agora. E prostrando-se, o adoraram. Adoração, sim ou não? A adoração. Olha o que vem em seguida. A adoração. E prostrando-se o adoraram. E, vírgula, e, sequência. Abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe
dádivas, ouro, incenso e mirra. A primeira vez que a palavra adoração aparece no Novo Testamento, nós temos ali um ambiente, um contexto de entrega daquilo que eles possuíam, daquilo que eles tinham. Vocês estão entendendo isso, gente? Nós vamos te adorar. É como se eles dissessem: nós te achamos, nós vamos te adorar, mas os nossos bens também vão te adorar. Que você possa fazer esse compromisso diante do Senhor. E você vai ouvir a voz do Judas dizendo: é desperdício isso, você não precisa disso. E isso é uma voz muito comum, porque se aconteceu com Jesus, vai acontecer com você. No contexto em que uma mulher quebra um vaso de alabastro, Mateus 26, versículos 7 e 8. Quebra um vaso de alabastro, e o texto diz de grande valor, e derrama sobre a cabeça de Jesus que estava sentado à mesa. A Bíblia diz assim: e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se. E um deles disse: por que este desperdício? Quando qualquer coisa que envolva, queridos, a gente consagrar aquilo que nós temos a Deus, tem gente que vai dizer para você que é desperdício. Para Judas sempre será desperdício, mas para um adorador sempre será uma expressão de adoração. Muito bem. Moisés vai até Deus e diz: Senhor, é o seguinte, já botou a banca do negócio várias vezes, quer negociar, e eu estou entendendo que nós não vamos conseguir sair daqui, nós não seremos livres. Então Deus dá uma orientação final a Moisés. E em Êxodo capítulo 12, ele diz: peguem um cordeiro. Você está entendendo isso aqui ou não? Eu não consigo, isso daí não dá, para mim não dá viver isso. Não dá para eu viver com esta família, não dá para eu viver fora do mundo, não dá para que tudo aquilo que eu tenho viva para a glória de Deus, não dá, é mais forte do que eu. Não é, queridos, porque tem um cordeiro. Peguem um cordeiro, Êxodo capítulo 12, e a Bíblia vai nos dizer, um cordeiro para cada família. Vai dizer no versículo de número 5, sem defeito. Vai dizer no versículo 6, imolará no crepúsculo da tarde. Vai dizer no versículo 7, passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E vai dizer no versículo de número 11, façam isso com lombos cingidos, cajados na mão e sandálias no pé. Não deixem para amanhã. Vou repetir isso. Não deixem para amanhã. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Diga para quem está perto de você: não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Moisés vai e faz, e vocês sabem o que acontece naquela noite. Os primogênitos são mortos, mas na habitação daqueles que tinham o sangue no batente, no umbral da porta, ali teve vida e a morte não entrou. No dia seguinte, então, escute isso. Faraó chama e disse: levantai-vos e saiam do meio do meu povo. Tanto vós como os filhos de Israel, ide e sirvam ao Senhor como vocês têm dito. Levai também as vossas ovelhas, as vossas vacas, como vocês têm dito. Sumam daqui, porque com o sangue do cordeiro não dá. Não dá. Com o sangue do cordeiro não dá. Some daqui. Vai, adore a Deus com a sua família. Saia do mundo e vá servir o Senhor. Vá com todos os seus bens. Adore ao Senhor. Porque com o sangue do cordeiro não dá. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Acabei de terminar a introdução. A palavra é tremenda. Mas estou brincando, gente. Você vai comer o teu frango assado ainda hoje. Recebe essa palavra. Amém? Está rodando aí em alguma televisão de cachorro aí. Está rodando o seu frango assado. Mas o que acontece, o que a gente vê, redobre sua atenção porque realmente eu não vou longe. Na verdade já estou quase concluindo. O que acontece é que eles esquecem daquilo. As gerações mudam.
E aquilo vai enfraquecendo. E é interessante como a nossa percepção de Deus vai enfraquecendo ao longo das gerações. É bem provável que você que está aqui nessa manhã tenha alguém da sua família, um vô, uma avó, um pai, uma mãe, não sei, que era muito mais fervoroso do que você é hoje. Que orava muito mais do que você ora hoje. É impressionante como vai enfraquecendo as gerações. E as gerações vão enfraquecendo, eles entram na terra, eles conquistam, mas Deus vai ficando para longe, eles começam a ser subjugados pelas nações, Deus levanta juízes para que julgue o povo, Gideão, Jefté, Sansão, você conhece. Depois Deus levanta os reis, Saul, Davi, Salomão, e depois o reino é dividido, e se levantam muitos reis, e dia após dia o povo se volta para as coisas do mundo, negociam com o diabo. Depois vem os profetas, que são mortos pelo povo. Depois vem os cativeiros. Mas o caminho de 3 dias é aberto novamente. O Deus que veio a Moisés no deserto, agora é o Deus que vem até nós. Em João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus está preparando novamente um lugar de libertação. Os religiosos não entendem isso, e é interessante que muitos de nós que creem em Deus, quantos aqui creem no Senhor, digam amém? Como o escritor escreveu, como a palavra diz, fazes bem, porque até o diabo crê e estremece. Observe o que diz em João 8,31. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele. Jesus estava falando para quem? Para quem cria nele. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis e a verdade vos libertará. Agora olha a mentalidade desse povo. E eles responderam: nós somos descendência de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como tu diz que nós seremos livres? Olha a cara de pau. Se fizesse barba esse cara aqui, que ia ser rage. A cara de pau desse cara. Ele está dizendo assim: como é que você está dizendo que verdadeiramente nós seremos livres? Nós somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Não mesmo? É só você olhar para a história. Eles serviram quem? Os egípcios. Depois eles serviram os assírios. Depois eles serviram os persas. Depois eles serviram os gregos. E quando Jesus estava nessa terra, eles estavam servindo os romanos. E o cara tem a capacidade de dizer: nós nunca servimos ninguém. Nós somos livres. A mentalidade dele. Então Jesus responde: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus está falando de uma liberdade que não quer dizer, não está falando de descendência. Jesus está deixando claro que não é porque o seu avô pegava anjo com a mão que você vai para o céu por causa disso. A cada um de nós teremos que prestar conta diante de Deus. Ele está dizendo: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente só consegue adorar a Deus livres. Você precisa entender que os que são livres para destruir as obras de Satanás. Quando João escreve na primeira carta, 1 João 3,8, ele diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Eu quero que você repita isso comigo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Vamos juntos? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Escute agora isso. Olha que libertador. Para isto Cristo se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Escute isso. Quando Jesus vai fazer a sua oração, João capítulo 17, versículo de número 4, falando ao Pai, ele diz assim: falando com Deus, ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. Qual é a obra principal de Jesus? Só você conectar com o texto anterior.
desfazer as obras de Satanás. Então uma obra do diabo era eu preso a ele. Mas Jesus se manifestou e desfez a obra de Satanás e me deu liberdade em Cristo Jesus. E através desta obra, Jesus diz: eu te glorifico, eu te adoro na terra. Vocês estão entendendo isso ou não? O que significa dizer que qualquer um de nós temos uma obra a realizar. E a nossa obra principal como igreja é desfazer as obras de Satanás. Por isso, nessa manhã, nós vamos terminar orando. E eu quero que você receba a autoridade de Deus. E que você seja livre de tudo aquilo que te prende. Para você desfazer as obras de Satanás. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja no meio dos seus filhos. Seja em todas as áreas da sua vida. Vocês estão entendendo isso? Amém? A gente precisa compreender isso. E entender isso. E eu quero terminar. Vamos cantar aquela música, a segunda aqui, que você cantou. Eu quero terminar dizendo assim, João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, quem lembra? Em que para aí, verdadeiros adoradores. Por que Jesus disse verdadeiros adoradores? Porque tem um falso. Pergunta para quem está perto aí, verdadeiro ou falso? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Está falando do quê? Do coração. De dentro. E em verdade. Não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. E ele termina dizendo, porque o Pai procura os que assim o adorem. Deixa eu te fazer, isso aqui é muito sério, gente. Vou fazer uma pergunta. Jesus entra por aquela porta. E por incrível que pareça, ele não vai procurar o mais necessitado aqui. Ele não vai procurar o mais angustiado aqui. Ele não vai procurar o mais feliz aqui. O mais animado aqui. Ele não vai procurar o que levanta, o que baixa a mão, o que roda no sapato de fogo. Não, queridos. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que são verdadeiros naquilo que fazem. E por que o Pai procura? Porque é difícil de achar. É muito difícil de achar. Mas os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando os adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não barganham com o diabo. Aqueles que não mesclam as suas vidas com o mundo. Aqueles que não desistem das suas famílias, dos seus filhos, da sua casa. Aqueles que entendem que tudo que o dinheiro deles pode comprar, tudo é para a glória de Deus. Tudo que tenho tem que ser para a glória de Deus. Tudo que compro é para a glória de Deus. Um dia um cara perguntou para mim assim, na rua, eu estava falando de Jesus para ele, e ele falou assim para mim, você é lá deixa eu te fazer uma pergunta, de bate pronto, você é daquela igreja lá que dá 10%? Eu disse para ele, não, você está me confundindo. Ah, na sua igreja não tem negócio lá de 10%? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou lá visitar. Eu falei, vai mesmo, lá a gente dá tudo. Não é 10 não, filho. Tudo o que eu tenho é para a glória de Deus. Tudo o que eu tenho é para a glória de Deus. O meu dinheiro não compra nada que não seja para a glória de Deus. Nada que não seja para a glória de Deus. Nada. E quando a gente chega nesse lugar, onde nós entendemos que Jesus nasceu, fez um caminho de 3 dias, morreu e ressuscitou. Quando nós entendemos que temos que sair do mundo e ir ao deserto, negar a nós mesmos. E lá, nesse lugar de renúncia, adorarmos a Deus. Ah, querido, Deus vem atrás de você. Porque Ele está te procurando. A gente passa uma vida procurando Deus. Mas tem um lugar onde Deus nos procura.
Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, eu fico olhando para esses textos. Um deles que eu citei fala aqui dos 24 anciãos, dos anjos que estão no céu e que se prostram diante daquele que está assentado e o adoram. Adoram ao que vive para todo sempre. Eles não querem nada em troca. Só o fato de estarem ali, o privilégio de estar naquele lugar. Quando eu olho, e aqui eu vou terminar, quando eu olho para Isaías capítulo 6, diz assim, Isaías escrevendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você pegou isso aqui, não? O rei Uzias era o governo dos homens que morreu. Ele diz, o ano em que morreu o rei Uzias. Existem momentos da minha vida, queridos, que eu me lancei nos pés do Senhor e eu disse, que morra o meu rei, aquele que eu puxei para mim, que não é tu, Senhor, mas aquele que tem reinado sobre mim, meu coração, que este morra, para que eu possa entrar nesse lugar, que é o teu trono, e te adorar, um lugar de renúncia. O ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, um caminho de 3 dias. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra serafins não aparece em mais nenhum outro lugar da Bíblia. Então, há uma classificação, é um tipo de anjo. Então tem os anjos, tem os serafins, tem os querubins, tem o arcanjo. Mas quando eu estudo a palavra serafim, que só aparece aqui, ela tem um significado, e o significado é aqueles que queimam. Então eu já não sei, queridos, se isso se trata de um tipo de anjo, ou se isso se trata de um tipo de alma, de homem, de mulher, que queima, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nessa manhã, Jesus está aqui nesse lugar, e que nesse tempo final aqui, que nós vamos ter aqui um momento de oração agora, nós vamos cantar juntos, você tenha a coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me encontrar, me acha, tudo que eu tenho é teu, tudo é teu, e que tudo seja para a glória e louvor do teu nome.